programa Viva Mais, o seu programa de saúde. E eu já quero começar agradecendo o grande número de e-mails que a gente tem recebido. A gente tem procurado responder os e-mails para vocês. Continuem mandando as perguntas. A gente promete que vai continuar tentando responder a todos. E o nosso site, como sempre, é www.programavivamais.com.br. Entre em contato com a gente, interaja conosco, né, para a gente poder sempre manter contato com vocês. Hoje nós teremos um programa especial. Temos falado muitas vezes no nosso programa sobre a importância das pessoas buscarem junto ao site do CREMERS, do CRO, que são os conselhos federais que fiscalizam o exercício da profissão dos médicos e dos dentistas em nosso estado. Temos dito repetidas vezes que quando temos dúvidas, podemos e devemos ir no site e verificar se aquele profissional que vai nos atender realmente é o especialista que ele diz ser. Nosso convidado especial de hoje é o Dr. Diego Dalla Bona, que é ortodontista, com doutorado nesta área, ele fez doutorado no Japão e, além disso, está concorrendo pela chapa 2 para assumirem o CRO. Já venceram a eleição no primeiro turno por 32 votos, que foi uma vitória extraordinária, pois até poucos dias da eleição, a maioria dos dentistas nem sabia que teria mais do que uma chapa. Eu, por exemplo, sou dentista há 25 anos e deste tempo para cá me recordo de poucas vezes de ter alguma outra chapa concorrendo contra a situação. Ou seja, temos há praticamente um quarto de século o mesmo grupo de pessoas e amigos liderando o CRO. Vai passando de um amigo para o outro e ficam as mesmas pessoas. Por isso, desejamos dar este espaço para explicar à população sobre a importância dos conselhos de classe e também para colocar a nossa posição de que realmente é fundamental para a nossa sociedade uma renovação. Sempre importante, né? A própria ABO, quando fez a votação, falou em renovação, né? Eu acho que no governo também a gente tem que dar uma mudadinha de vez em quando para conhecer, para renovar, né? Acho que renovação é bom em tudo, né, Miguel? No aspecto política, né, assim, ó, apesar de nós não coincidir o que a gente pensa com eventuais políticos que sobem e que saem, que sobem de novo, nós sabemos que o bom é a alternância de poder, né? Que a alternância de poder, assim como concorrência, mesmo na nossa área, faz bem sempre. Claro, desde que seja uma concorrência honesta e boa, só melhora. Eu ainda hoje estava atendendo um colega e disse assim, pô, eu quero fazer esse negócio de anti-envelhecimento que vocês estão fazendo, vou me tratar com vocês, mas eu quero aproveitar que eu já estou formado há muito tempo. Falei, olha, tia, eu queria ver o que tu acha. Falei, olha, eu acho excelente. Primeiro, tu é um colega de bom nível. Tu tem mestrado, tem doutorado, só vai somar. Segundo, conhecimento a gente tem que dividir, porque conhecimento que fica com um só some, né? Então, a gente tem que ter medo, na verdade, da concorrência desleal e ruim. É bom que tenha vários cirurgiões plásticos aqui, fantástico. Eu tenho vários colegas de outros estados que dizem assim, mas vem cá, o nível profissional lá é muito bom. Eu digo, que bom, excelente. Quer dizer, a pior coisa que existe é tu ter que explicar complicação que não foi tua, causada por colega que não tem habilidade, assim como na tua área. Uma coisa que me deixou meio... Mas seja bem-vindo, Diego. Eu esqueci de dar as boas-vindas para o Diego, que é a primeira vez, mas que não seja a última, que esteja aqui no nosso programa, muito viu? Obrigado, seja sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Diego, assim, uma coisa que me deixou um pouquinho confuso, não faz parte do meu Conselho Federal, o Conselho Federal de Medicina, certo, que deve ser parecido com o de vocês, mas assim, vocês já ganharam numa primeira instância. Certo, isso. A primeira eleição ganhou a chapa 1. Mas existe isso de primeira eleição e segunda eleição? Isso é uma coisa comum? É que, na verdade, pela lei do Conselho Federal de Odontologia, né, uma chapa precisa alcançar 5 votos mais 1. Né? Como foi muito parelha, mas a gente conseguiu um resultado positivo, né, no final das contas, mas não o suficiente, então em 20 dias terá uma nova eleição agora, dia 18 de abril. Tá, mas o que é 5 votos mais 1? Não, porque 50% dos votos 50% mais 1. Isso. Né? Então, de um total de 12.700 votos, os aptos para votar, tinha que conseguir 6.104 votos para conseguir a chapa ser eleita. Porque todo mundo é obrigado a votar. Todo mundo é obrigado a votar, mas tem alguns inadimplentes, outros com processos que não podem votar. Tá, né? Então, do total... Quantos, na verdade, votaram na chapa de vocês? 5.013 votos. Então, faltou em torno de 1.000 votos, né, para a gente conseguir, mas agora a gente está na esperança do segundo turno ser uma coisa tranquila para a gente buscar essa renovação que tanto o Conselho... Tomara renove, né? Porque eu acho que o ideal sempre é renovar. Nada incrível... contra. Deixa eu dizer uma coisa, pessoal. Eu nem conheço quem é o Conselho Federal
de odontologia. Não, mas ninguém tem nada contra. A gente só é a favor de sempre estar tendo, como tu disse, Eu uma acho alternância que- de poder que eu acho que é saudável sempre, né? Eu acho que o ideal é E uma trocar, coisa sim. impressionante é que nessas 2 semanas, só a página do Facebook já tem mais de 2.000 pessoas aderiram, entendeu? Então, quando as pessoas descobriram, né, Diego? Na verdade, Ana, a mudança já está sendo feita. Né? Porque antigamente não se cobrava nada do conselho, né? Nem do sindicato. E agora, com o nosso grupo esse do Facebook, já surgiram novas ideias, novas propostas. As pessoas já estão investigando mais para ver o que é o melhor para a nossa profissão. O objetivo da nossa chapa é a valorização do cirurgião dentista. Né? Além do conselho fazer a fiscalização para o bem da sociedade, a valorização também é um bem da sociedade. Né? Diga-se os casos dos convênios, por exemplo, né? Que depois a gente pode dar uma falada. Não, e isso que tu falou de valorizar os dentistas é incrível, porque eu conheço algumas clínicas que pagam R$5 a hora para o dentista. Isso Então, não tem tu como a imagina, sociedade receber um pagando R$5 tratamento. a hora, tu imagina. A minha faxineira, se o cara trabalhar 8 horas por dia, ele vai ganhar R$40. A minha faxineira ganha R$80. Que nada contra, né? Faxineira é um excelente eu trabalho. acho excelente. Mas Só que eu fico pensando naquele pai que pagou uma Ubra, por exemplo, uma PUC, que pagou assim com maior dificuldade, o filho se forma, então não precisa ter estudado. Não é só isso, né, Diego? Sem desmerecer nenhuma profissão, a faxineira, se ela errar e não fizer bem feito o serviço, ela tem a possibilidade de voltar e fazer de novo. Ela dificilmente, alguma coisa que ela vai fazer, não estou dizendo quanto a ser árduo ou não, eu sei que é árduo o trabalho de todo mundo. Não, todo mundo. Mas não tem a implicação, De processo. não só legal, quanto de dano físico que tem as nossas áreas, né? às vezes tu pode causar até um dano familiar, né? Por exemplo, atendendo crianças, tu é responsável por todo aquele processo. Tu mexe na família toda. Né? Mexe na família toda e pode causar um problema irreversível, né, doutor? Como o senhor estava conversando antes. O que eu acho interessante que vocês falaram é que o enfoque de vocês é não só fiscalização, porque eu acho que muitas vezes os conselhos eu acho que têm obrigação de fiscalizar. Isso é bom principalmente para a gente que tem titulação. É verdade. Quer dizer, quem é que tem medo de ser fiscalizado? O que tem titulação? Não. É o que não tem formação. Exatamente. Mas eu acho mais importante de tudo de conselho é isso que tu falaste, que é valorização. Claro. A gente está unindo a classe, né? A gente quer fazer do conselho a casa do cirurgião dentista, né? Que ele se sinta à vontade para ir lá e discutir ideias, dar opiniões e a gente formar até comissões que vai contra os convênios, né? Isso a gente está pensando em fazer também, uma comissão especial para cuidar dessa parte de convênios, para batalhar algumas coisas que, infelizmente, está sendo vendido para a população um determinado tratamento e ela vai lá e não vai conseguir esse tratamento pelo preço que o convênio paga para o cirurgião dentista. Né? Agora está até tendo uma paralisação do caso contra o convênio da UNA, né, que é os convênios do Bradesco e da Odontoprev, que se juntaram e baixaram 65,5% dos preços pagos para o profissional. Além de não aumentar, baixaram. 10 anos sem aumento, 10 anos sem aumento e agora baixaram 65,5%. Então não tem condições do dentista, e é uma pena isso. Então o conselho tem a obrigação de defender a sociedade, né, indo contra esses convênios que aviltam o preço através do dentista. Não, porque quem trabalha com preço tão baixo, isso é importante a população saber. Quem trabalha com preço tão baixo não pode usar um material bom, né? Mesmo que o profissional faça um trabalho excelente, que ele se esmere, que ele capriche, não tem como pagar um material de boa qualidade. E todos nós sabemos que o diagnóstico demora um tempo para ser feito, né? Precisa de uma avaliação bem feita, às vezes discussão de caso, às vezes até ir ao livro, mesmo profissionais experientes precisam voltar, né? As enciclopédias para... Vamos só explicar para quem está assistindo o que é esse convênio UNA. Uhum. Que as pessoas não entendem. É a união de mais de 9 convênios, né? Eu não sei. Eles se uniram todos? Se uniram todos, porque a Odontoprev é uma das que mais ganhou dinheiro na Bolsa ano passado, uma empresa aberta. Então ela comprou, se uniu com o Bradesco, e aí eles fizeram tipo uma empresa poderosa e usaram isso... Quem quiser convênio... e eles usaram esse poder de envolver vários dentistas para baixar os preços e aí os dentistas ficaram meio que sem saída, né? Mas agora, através da união da classe, a gente está paralisado contra esse convênio. Quer dizer, eles estão, assim como na medicina,
tentando cafetinar o profissional, né? Não, é um monopólio, né? Fizeram um monopólio. Porque uma vez, eu vejo, às vezes, isso é muito interessante, Diego, na cirurgia plástica acontece a mesma coisa, tá? Apesar da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que conta tal, mas como lançam no mercado todo ano muito profissional, e eu até entendo que o profissional, muitas vezes, ele tem a necessidade de, olha, se aviltar porque o cara é novo, gastou na faculdade, gastou com livro, ele quer trabalhar, e eles usam justamente isso e o excesso de profissional lançado no mercado para fazer isso que a população muitas vezes não está sabendo. Então, quando, por exemplo, os dentistas, cirurgiões dentistas vão se reunir para tentar mudar isso aí, né? A pessoa diz, pô, mas como? Os caras estão ganhando uma fortuna. Não, quem está ganhando uma fortuna são os convênios. Que o cara que está ganhando R$5 por hora, ele não tem direito a fazer congresso de jeito nenhum. A comprar livro para se atualizar, nem pensar. Claro. Segundo, ele deve estar atendendo pencas de gente, porque a esse preço devem ter colocado o quê? Devem ter colocado para ele não tem intervalo nem para ir no banheiro, nem para ir tomar um cafezinho, nem para fazer nada. É verdade. Como é que esse cara vai atender bem? Muitas vezes a população não consegue entender isso. Na minha área é a mesma coisa, né? Eu canso de dizer aqui que na minha área e na área de vocês, quer dizer, está te oferecendo uma Ferrari por R$20 mil, Desconfie. desconfia, né? Exatamente. O pessoal costuma dizer assim, não tem almoço de graça, né? Olha, não tem, né? Porque quer dizer, o cara faz a faculdade, perde um tempo de faculdade, mais um tempo de especialização, mais um tempo de pós, né? Daí tu vai atender e não consegue sequer comprar um livro para poder continuar se atualizando? E são grandes empresas que são clientes dessa rede Una, viu? São empresas grandes, né? Empresas de porte do polo petroquímico. Então, assim, são empresas, diretores, né? Funcionários, são pessoas de respeito que justamente contrataram um convênio para melhorar a saúde do seu empregado. Então, vai contra, né, todo esse sistema o pagamento indevido dos profissionais. Né? Então, nós temos que, de uma forma, lutar contra isso, mostrar para a sociedade, porque eu acho que a partir do momento que as pessoas forem ao RH de suas empresas, né, entenderem como o seu convênio funciona e cobrarem uma credibilidade maior dessas empresas, as coisas podem mudar em favorecimento de nós e, consequentemente, da sociedade. Tu quer contar mais alguma coisa que vocês têm, o plano de ação da Chapa 2? Olha, então, a gente está pensando também nessa parte política, né? Porque muitas coisas são questão do CFO, né? Então, do Conselho Federal, a gente vai entrar no regional. Só que como é que se muda o federal? Só a gente mudando aqui, né? Teve uns exemplos agora da CBF, né? Como é que caiu lá o Ricardo Teixeira? Através de outras partes que foram caindo. Então, a única chance da gente entrar lá e mudar as leis em favorecimento da gente é a gente entrando no Conselho Regional. Né? Mas eu acho que... Quer dizer, a primeira etapa é tentar melhorar aqui, né? Tem outra coisa também que a gente quer fazer, né? Que as nossas eleições são retrógradas, né? Por carta, para o interior. Nós queremos fazer agilidade pela internet, né? Então, uma série de coisas que a gente quer fazer em sentido de melhorar essa relação aí para o profissional. O que a gente faz questão de frisar, e para você que não é da área médica nem odontológica, né, ficar sabendo é que a luta, na verdade, é sempre por melhoria da qualidade do profissional, para o profissional lhe atender melhor. Quer dizer, é impossível a um profissional que está sendo aviltado, né, com preço baixo, com excesso de trabalho e com o tratamento que é dado para esse profissional, lhe prestar um bom atendimento. Muitas vezes a pessoa não entende, os caras já ganham tanto. É porque as entidades grandes fazem exatamente isso que tu falou. Da mesma forma que muitas vezes o governo, né? Eu digo governo generalizando, tá? Os que já foram, os que são, os que vão ser. Quem está pagando o mensal, o empregado que é descontado dele da folha, mas como eu desconto tanto e esse cara me trata mal? Não, ele desconta tanto, vai para uma entidade. E o profissional que está ali também está sendo usado de forma errada, quer dizer, ele está pagando, o profissional não está recebendo. O intermediário é que está ficando com isso. E a briga sempre, e acho que essa é a briga de vocês, é para que a coisa seja assim, o cara que está pagando receba um bom atendimento do cara que está recebendo. Claro. E não
a coisa se desviando pelo intermediário. No fim, quem ganha o dinheiro é o intermediário. O paciente, infelizmente, tem um mau atendimento, porque não tem como ter um bom atendimento se o dentista tiver que atender, sei lá, 50 numa manhã ou 50 num dia, né? E o profissional também, com essa quantidade, com essa carga de atendimento, não tem como prestar um bom serviço. Verdade. Né? Inclusive, uma das nossas frentes também de propostas é a união com o CREMERS, né? E com outros conselhos da área de saúde, para nós termos mais força. Né? No momento que a gente se unir, a gente tem mais força de brigar contra os convênios. Né? Eu sabe que os médicos estão muito mais acostumados também com essa parte de convênios do que a gente. Para nós é uma coisa nova ainda. Infelizmente. Né? Infelizmente vocês, felizmente a gente, mas né, no nosso futuro também é complicado. Então, se a gente tiver a chance de renovar agora e buscar, né, nessa parte de agora a gente buscar essa união, aprender com eles como é que funciona e como a gente deve brigar, a gente tem mais chance de ter sucesso no futuro. Com certeza. E a gente já volta, até porque a plataforma tem 11, né, pontos. Tomara a gente consiga abranger, falar um pouquinho sobre esses pontos todos, tá bom? Não sai daí que a gente já está voltando. Olha, para você que está nos acessando agora, hoje nós estamos falando com o Dr. Diego, que além de dentista, cirurgião dentista, é especialista em ortodontia, né? E não é pouca coisa, né? Parece que foram 4 anos no exterior, né, Diego? Isso não é para qualquer um, pessoal. Olha aqui, ó, a gente tem citado para vocês a importância e por isso que a gente procura trazer sempre gente, primeiro, que realmente faz a especialidade, que fez pós-graduação e tal. Muitas vezes tem gente que me pergunta, eu tenho recebido assim, até com um certo espanto, comentário de pessoas que me vêm às vezes circulando de calção no shopping e tal, fico olhando e tal, e a gente fica olhando meio desconfiado, no fim a pessoa vem elogiar o programa. Pô, mas tem aquele doutor fulano, que também é muito bom. Eu digo, querida, assim, ó, não é o fato da gente trazer um profissional que significa que só exista ele. Muitas vezes, eu e a Ana cansamos de convidar, Diego, amigos assim, colegas excelentes na especialidade, mas os caras não gostam de falar nas câmeras. O cara assim, olha, não tem que falar na televisão. Eu digo, mas meu, olha, tu não está num... tem medo de processo, né? Porque às vezes, eu tenho medo que o colega vai falar, eu tenho medo Muitas vezes tem medo do que os outros vão falar, mas a gente procura ser o mais ético possível. O importante é saber que a nossa intenção aqui é ser super ético, abrir para todo mundo que, né, que faz a especialidade, que realmente faz a especialidade, né? E que a gente sabe que realmente tem, que fala bem e tal também, porque isso é importante também, a pessoa ter a facilidade de falar para as câmeras, não adianta a gente trazer alguém que tem dificuldade, né? Mas tem gente que não gosta realmente, né, Ana? Tem, nós já cansamos de convidar pessoas que a gente gostaria muito que tivesse aqui e a pessoa não consiga falar na televisão. Eu posso falar até na anestesia, por exemplo, lembra o tempo que a gente levou para trazer alguém? A gente queria muitas vezes. Os anestesistas não gostam de falar. 6 meses para conseguir trazer tal, não me dou bem com a câmera, não gosto de falar, tal. Um passava por outra, até que a gente conseguiu trazer o Wildo, né? E falou muito bem. Falou muito bem. Então até que trazer o Wildo de novo. A gente assim, entrou nesse assunto porque o Diego, afora ser especialista e super especialista na área dele, ganhou a primeira etapa da eleição para o CRO, né? Uma batalha. Uma batalha, que é o Conselho Regional de Odontologia, né? E a gente estava falando um pouco sobre como é que funcionam os conselhos. Eu nunca fiz parte do Conselho Federal de Medicina, mas a gente vê as inúmeras brigas que os colegas têm lá. Como tu mesmo citou, né, o Conselho Federal de Medicina está mais habituado com os convênios e a brigar com os convênios em favor do médico, coisa que o dentista está começando a entrar nessa área agora. Graças a Deus, né, porque vocês estão sofrendo menos com as histórias dos convênios. Mas assim, faz parte da chapa de vocês, por exemplo, melhorar a visão da população com relação ao dentista, ao trabalho do dentista, o marketing em geral? Exatamente. A gente pensa que não adianta, né, hoje não se tem um plano estratégico de marketing, né, no sentido de valorizar o cirurgião dentista para a sociedade, né? Então a gente quer contratar um profissional especializado nisso, para através de um plano de marketing conseguir desenvolver estratégias para a gente realmente conseguir valorizar a nossa profissão, mostrar como a gente tem que estudar, como é difícil e como a nossa responsabilidade não é pouca, né? Porque a gente faz um procedimento e assume o risco, né? E é responsável por aquilo, né? Então a gente quer mostrar para a população exatamente isso, que não é uma brincadeira que a gente está fazendo,
né, na boca dele. Então, como a importância da saúde bucal e dos procedimentos odontológicos, né, na vida das pessoas. Para os dentistas contratados em serviços, por exemplo, a nível federal, estadual e tal, existe algum incentivo para melhorar a carreira, quer dizer, que ele tenha vontade de fazer, por exemplo, um mestrado, um doutorado, ele é incentivado a isso? Tem algum incentivo nessa verdade, área? Né, tu sabe que um programa do Brasil Sorridente, foi o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele criou esse Brasil Sorridente que era para ter especialidades odontológicas dentro do sistema de saúde. Né? Então, o que acontece é que antigamente era só extração, né? Era só ir para o serviço público extração, perdia-se dentes, né? E sabe que a perda de dente é irrecuperável. Então, o que aconteceu? Hoje existe a especialidade, só que não está tendo esse contrato e não existe um plano de carreira que incentive o profissional da prefeitura e do estado a se especializar para conseguir um mestrado e doutorado, então acho que nem pensar. Então, nós vamos brigar também no CRO para um plano de carreira através de especialidades para o serviço público, né? O pessoal da prefeitura de Porto Alegre e do interior do estado que precisam de condições de trabalho melhoradas para conseguir trazer para a sociedade um retorno interessante, né? É que eu acho que a coisa só melhora para os dois lados, né? Uma vez que a gente tenha incentivo para poder melhorar, né? Claro. Se o profissional que está ali, ele vai continuar ganhando a mesma coisa, ou sendo tratado da mesma forma. Pelo contrário, os reajustes nunca são os reajustes que a gente, o que a gente paga na comida, na casa, nos impostos, né? No momento em que afora o salário, que não acompanha nunca. Eu já trabalhei em hospital público, já trabalhei em municipal, em estadual, tá? E eu me lembro assim que as reuniões que a gente fazia sempre da área da plástica, era sempre assim, não, vamos discutir para ver agora, porque isso era assim, não é mais. E eu dava risada com isso, numa entidade eu fiquei 6, 7 anos, na outra eu fiquei mais 5, 6 anos, e a gente só via, além do salário cada vez mais baixo, as camisas assim, não, mas um dia já foi assim, quem sabe a gente volta. Quer dizer, eu comecei ganhando X e quando eu pedi demissão era 1/3 daquilo. Tu não vê nunca, não só a nível de gratificação financeira, mas tu não vê incentivo para se aprimorar. Que eu acho que deve ser uma das brigas do Conselho, né? É importantíssimo isso. Quer dizer, se tu não consegue fazer com que o profissional tenha vontade de se aprimorar, o que tu falou, né? Era de repente só para tirar dente, continua sendo para tirar dente. Mas ele deve pensar assim, o que o profissional deve pensar? Eu estou aqui, se eu fizer uma especialização para tratar, de repente para manter ou para implantar, eu vou ganhar a mesma coisa do que se eu gastar, e a gente gasta muito, né? Eu imagino que não deve ter gastado para ficar, foi 4 anos no Japão? Não é só custo financeiro, né? Não, o financeiro é de menos. O financeiro de menos, né? Mas... Porque tu paga, não ganha, né? O tempo, a dedicação. E o tempo, a dedicação. Claro. Né? Diego, para a gente poder, as pessoas que estão nos assistindo devem ter a mesma curiosidade que eu. Quem são as outras pessoas que estão na chapa? Tu podia citar algumas? Então nós temos a senhora Daniela Meira, né, que ela é mestre em odontologia, é uma garota muito politizada, né, que tem experiência em trabalhos de clínica popular. Então isso ela também quer trabalhar nessa parte de dentistas sem carteira assinada, né, que trabalham nessas clínicas, né, locais impróprios, alguns locais que aviltam o profissional. Então a gente vai em defesa disso para esse dentista ter um respaldo, né? Que isso é obrigado pela Constituição, né? Já que é empregado, precisa ter a carteira assinada. Então nós temos também o Zé Maria, né? Que é um doutor radiologista, ex-professor da PUC. Né? Quer dizer, tem bastante gente... Até vou fazer uma pergunta aqui indiscreta, mas qual é a tua idade? Eu tenho 33. Então, é um grupo heterogêneo. Não, mas assim, o que eu quero te dizer, porque às vezes eu já ouvi uns comentários assim, não, o guri, 33 anos, não é mais guri, né? Desculpa, né? Não, eu tenho 11 anos de formado. Tem 11 anos de formado, né? E tem gente com bastante tempo de formado também, né, Diego? Claro. Não, tem outros, sim, temos profissionais desde 1964 que se formaram,
né? Então tem uma série de profissionais, temos uma doutora que faz parte da Prefeitura de Porto Alegre, então ela está nos trazendo toda essa parte de como trabalhar no serviço público. É uma chapa com bastante experiência, tu podia contar como é que se formou, como é que funciona a chapa? Se formou através da internet. Né? Na verdade, foi um desejo que a gente tinha dessa mudança. É muito difícil formar uma chapa, porque tem que ter 20 dentistas, e eles abriram o edital dia 23 de dezembro. Então, tu vê, são 2 meses no meio de Carnaval, Natal, Réveillon, né? Tudo ali que podia alguém se Isso, e aí a gente fez a união, se encontramos no Facebook, pessoas que estavam afim, né? Teve outras pessoas que querem a mudança, mas não estavam aptas naquele momento para disponibilizar tempo, né? Porque, na verdade, é por amor que a gente faz isso, né? Mas conseguimos formar a chapa e estamos muito felizes com os componentes que a gente tem. Temos odontopediatria, ortodontia, radiologia, temos todas as especialidades. E pessoas muito experientes, politizadas. Sim, tem pessoas que já foram diretores da Sobracid, da Sobracursos, entendeu? Da Sobracom, toda essa parte aí, já tem pessoas que já se formaram em todas essas. Não, porque é importante as pessoas saberem que quem está entrando na Chapa 2 não é ninguém inexperiente, né? Que tem bastante experiência. Porque às vezes as pessoas têm esse medo, vai sair um povo experiente. Ninguém vai entrar sem experiência. Verdade, ninguém se candidataria a uma coisa dessa sem experiência, né? Na verdade, a parte administrativa e jurídica do conselho, ela anda por si só. Né? Então, a gente já tem a parte jurídica lá, que são 3 advogados que cuidam dessa parte legal. Então, esses nem mudam, ficam lá. Esses não mudam. A secretaria permanece lá, a parte administrativa. O que, na verdade, os novos diretores fazem, né? Se for eleito, as diretrizes, né? De onde aplicar o dinheiro para valorização, criação de comissões, né, como atuar junto ao CFO na busca das melhorias para cá. Então é esse tipo de trabalho que a gente faz. A parte administrativa e jurídica anda por si só. Né? Não é uma mudança de sai toda a turma, entra gente nova, vamos... Não, está todo o processo. Não vai ficar nada descoberto ali, né? Isso que é importante que os colegas saibam, né? Não, que as e pessoas também saibam. É de total nosso interesse, se a vitória vier, que eles nos passem, né, de forma íntegra e moral, todos os... Né, a gente só vai assumir se a gente ganhar em julho. Então, toda essa passagem, né, a gente vai ter tempo de aprender. De quanto tempo é o... 2 anos. 2 anos. Então, são 2 anos de experiência, não sendo bom, também tem chance de ter uma nova chapa. Eu acho essa alternância muito saudável, né, Diego? É muito bom a gente poder... Inclusive, uma promessa minha se a gente ganhar, eu vou ficar 2 anos e depois eu dou oportunidade para outras pessoas. Que eu acho que esse seria o ideal, né? Que esse é o Olha, ideal. se todo mundo pensasse assim, né? Inclusive na nossa política, no nosso país, que felicidade seria, né? Eu quero fazer minha parte, né? Poder abrir o CRO, poder transformar isso na casa de notícia. Eu acho que o dentista não precisa ter medo, né, do conselho, muito pelo contrário, ele pode ter o conselho como aliado. Como amigo, né? Como amigo na busca, né, desses conflitos contra convênio, contra pessoas exploradoras de materiais. Inclusive, isso, outra nossa proposta também é ter um cirurgião dentista dentro das dentárias. Né? Porque às vezes tu pede um produto para dentária, ela te manda um produto, por exemplo, vencido. Né? E tu nem se deu conta Para mim aconteceu. Já me aconteceu e foi desagradabilíssimo. Imagina a responsabilidade de tu botar um medicamento vencido na boca de um paciente e depois acabou, né? Uma vez colocado. Então, assim, produto sem registro na Anvisa, né? As dentárias vendem e o profissional não tem como pesquisar tudo. É a secretária geralmente que recebe. Então, a gente tem um responsável técnico dentro das dentárias, né? E essa pessoa ser o responsável. Né? Porque já que existe uma responsabilidade de tratamento, tem que ter uma responsabilidade pela venda também. Nas farmácias tem que ter um farmacêutico. Olha, isso é uma boa ideia, né? Exatamente. E abre um campo para os colegas que estão se formando. Exatamente, abre um campo também. Puxa, eu acho que isso seria uma ideia até, de repente, para o CRM aí, sabe? Essa ideia foi maravilhosa. Quem revende material médico, porque assim, ó, nós como profissionais, nós somos arrolados junto, né? Eu estava comentando ainda com vocês agora, antes de começar o programa, dessa história das próteses, né? Quer dizer, foi liberada pela Anvisa, o médico estava comprando porque é um produto liberado, né? Daí, quando dá o rolo, daí quem é que paga o pato? É o profissional, né? Mas se tiver um profissional responsável em cada um desses lugares aí, com certeza é o seguinte... Olha, o produto não era bom. Quem é que vai responder? É tu, né? Quem é que pode ser? Mais atenção, né? Quem é que pode ser processado? Porque hoje em dia
quem é que processa uma dentária que mandou um produto e tu não tem como Não, fiscalizar, olha, né? comigo Não aconteceu Todos de os mandarem produtos não tem como. cimento de colar prótese vencido. A sorte é que eu estava colando a coroa na minha mãe, né? Aí eu colava, só soltava na minha mão. Colava, soltava na minha mão. Ficamos sem credibilidade, né? Não, tu imagina se eu tô colando isso num paciente, o paciente chega em casa e engole a prótese. Pior, aspira a prótese. Então, assim, a partir de então se toma todos os cuidados, a partir de então todo mundo começou a olhar a data, mas tu vai confiar que a dentária vai... Alguém vai desconfiar que vão te mandar uma coisa vencida? Ana, é impossível pra gente que é profissional da área. Pô, essa é uma ideia fantástica. Que bom. Porque assim, ó, é impossível para quem é da área, estou falando porque, pô, como cirurgião, eu olho a prótese, eu olho a data, eu reviso na hora que eu abro. Mas vem cá, quando colocaram o soro, eu não tenho como ir lá controlar para ver se o soro tá, entendeu? Tá com a validade do soro. Por quê? Pô. Porque vem um lote, vem uma caixa de soro. Ah, mas não sou eu que cuido do soro. Não, mas o responsável pelo paciente sou eu. Claro. E a gente já viu casos em que houveram problemas, né, por medicação vencida, como vocês falaram. Acho uma ideia fantástica. Outra coisa que tu falaste agora é, de repente, uma maior fiscalização. Não é para punir ninguém, né, pessoal, mas assim, para melhorar o ambiente, né? Não é com o objetivo de, quando a gente fala em fiscalização, que tu falou, né, que seja a casa do dentista, e não que o cara tenha medo, porque quando tu recebe alguma coisa do Conselho Federal, independente, ou de vocês ou meu também, entendeu? Claro. Que torce assim, pô, carta do Conselho. Eu ainda pago assim, aqui, Curitiba, São Paulo, Campo Grande, né? Pago Rio de Janeiro, Porto Velho. Aí quando tu recebe uma carta, tu já olha assim, Conselho Federal, tu olha assim, que bom que é só a prestação, só o pagamento. Quer dizer, isso tem que parar de existir, né? Quer dizer, pô, tu tá fazendo especialidade, tá fazendo troço sério, tem que parar de ter medo, o troço tem que ser realmente a tua casa. Exatamente. Porque no momento que é a casa, a sociedade vai se beneficiar disso, né? Sabendo que aquele profissional sabe dos riscos, como ele deve se comportar, a quem ele deve recorrer, e isso é bom para a sociedade. E esse é o fruto e o objetivo do Conselhos, né? Essa fiscalização de clínica é uma coisa que tem sido feita de rotina? Tem sido feita, né? Mas hoje o Conselho conta com 7 profissionais para todo o estado, nós achamos pouco. É impossível, né? Nós achamos pouco. Achamos que a sociedade merece um cuidado maior. Então, no momento que a gente conseguir colocar mais fiscais, né, e mais carros nas ruas, a gente vai fazer. Bom, então, a gente vai de novo para um comercial. Já voltamos. Você não troca de canal, a gente já volta.